Estamos voltando. Estamos voltando. Gente, esperar mais um pouquinho a galera entrar. Opa! O pessoal é pontual, viu? O pessoal é pontual. Tá entrando. Beleza. Ó, já classificando lotada. Oh, beleza. Beleza. Calma, gente. Tá chegando mais gente, ó. Cada momento chega mais aluninha aqui. Camila, Clara. Pô, até o Davi tá aí, meu. Esther, bom dia, Esther. Ah, Gabizinha! Olha só! Que surpresa! O que aconteceu? Sábado você nunca assistiu aula? Bom dia, Claudinho. Você estava desde o começo? Tava, é porque hoje eu fiquei em casa, não tive que ir pra loja, aí deu para assistir a aula, graças a Deus. Beleza! Ó, esse assunto aqui você sabe, né? Certo? Nossa senhora, eu achei muito bom que foi bem nesse assunto que é o que eu mais queria assistir ao vivo. Beleza. Essa aula aqui eu vou gravar e vou deixar disponível, mas só que eu vou deixar lá no meu canal do YouTube, tá? Certo? Eu vou avisar vocês que tá lá no. Ah, não, certinho. Certo? Aí é só ir lá. Você é inscrito no meu canal do YouTube ou não? Eu sou. Eu vou olhar, viu? Eu vou olhar. Se tiver aluno meu que não está inscrito, eu vou ficar Pode muito olhar, bravo. eu tô lá. Beleza. Bom, então, gente, ó, eu acho que já tem um número razoável de alunos, né? Então nós vamos seguir. Ô, Gabizinha, deixa eu aproveitar que você conversou comigo. Deixa eu ver se você tá boa de memória. Qual é a rea... Isso, matéria, eu sou uma negação, viu, Não, Claudinho? não, ó. Fica tranquila. Qual é a reação característica de alcanos? É adição? Alcanos. Ah, é substituição? Isso. O Uhum. alcano, para eu colocar algum átomo, eu tenho que tirar hidrogênio, porque senão o Aham. carbono fica com 5 ligações. Então, Ah, é verdade. alcano faz reação de substituição. Agora, Gabizinha, no alceno, pode adicionar átomo sem tirar algum? Pode. Então, Se você quebrar a tem dupla, né? isso, quebra a ligação π da dupla e adiciona átomo. Então, você vai Ah, prometer guardar para certinho. mim. Você vai prometer. Alceno Aham. tem reação preferencial de adição. Ô, Gabi, você sabia que no Ah, vestibular já caiu assim? Não é nem para fazer a reação. Ele fala assim, ó, qual que é a reação característica de alceno? Entendeu? E lá nas uhum, alternativas você tem as respostas possíveis. Não é nem para fazer a verdade. reação, mas para saber o tipo de reação. Aham. Tem que saber tudo, né? Exatamente. Agora tem mais uma coisinha ainda que tem que saber. Gente, Ai, meu Deus. eu preciso, eu gosto de detalhar, porque eu sei que alguns de vocês aqui vão lá para a FUVEST, Unicamp, Unifesp, Unesp, e lá a cobrança é um pouquinho maior. Então eu tenho que fechar todas as possibilidades, eu tenho que falar tudo. Só que, por exemplo, ó, a gente fala tudo, mas nos vestibulares normais eles não costumam se aprofundar muito. Só que é minha obrigação aqui falar Uhum. bastante. Então, deixa eu só te falar uma coisinha. Ó, eu vou pegar aqui um alceno. Ô, Vinicinho, 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 Oi, Claudinho. qual que é a reação característica de alceno? Adição. Adição. Agora, deixa eu te mostrar mais uma coisa. Assim, se você não souber isso, não vai atrapalhar muito, tá? Mas é legal saber, porque pode ser um diferencial. Ô Vinicinho, olha só que interessante. Ó, ah, quando eu tenho um alceno, eu tenho uma ligação sigma, uma ligação pi. Beleza ou não? Certo. Você sabe que ligação química são nuvens de elétrons formando essa ligação. Então aqui eu tenho uma nuvem de elétrons, certo?
uma ligação é sigma, outra é pi, e é uma nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons, você acha que vai atrair coisa positiva ou coisa negativa? Vai atrair negativo, né? Eletrofílico. A nuvem de elétrons, Vai atrair cátion. É eletrofílica. Então, ó, a nuvem de elétrons é positiva ou negativa? No caso, ela vai ser positiva, negativa. Relaxa. Eu sei que quando você fica nervoso, você fica preocupado. Ó, relaxa. Nuvem de elétron é negativo ou positivo? Negativo. Então, uma nuvem de elétrons é negativa. Uhum. Se ela é negativa, ela vai atrair coisa o quê? Positivo. Positiva. Então, olha para mim. O HCl, ele vai ter uma quebra aqui heterolítica. O mais eletronegativo ficou com elétron, o hidrogênio ficou sem elétron. Então, o hidrogênio, ele é positivo, ok? E aqui o Cl é negativo. Na heterolítica, a gente forma íons. Na homolítica, forma radicais livres. Na heterolítica, forma íons. Agora, Vinicinho, quem vai atacar a nuvem de elétrons que é negativa? O H+ ou o Cl-? O H+, né? O H+, se ele é positivo, ele ataca a nuvem negativa. Agora, olha para mim aqui. Na orgânica, eu faço assim. Aquele que atacou... Na verdade, os dois vão acabar entrando aqui na molécula. Mas qual é o primeiro que ataca? É o positivo. Certo? O positivo, ele é um eletrófilo. Porque ele tem carga... Ele é amigo de elétrons. Ele é positivo, ele é eletrófilo. Então, como o primeiro que atacou a molécula orgânica é um eletrófilo, eu digo que é uma adição eletrofílica. Então, a adição de alceno é adição eletrofílica. Por quê? Porque o primeiro que ataca a molécula é o cátion, que é um eletrófilo. Você entendeu? Entendi. Ó, normalmente... Claudinho, Oi, pois não. posso te perguntar uma coisinha rapidinho? Quem tá falando? Gabi, pode falar. Deixa eu te falar. Ah. Quando eu tenho eu posso ter, por exemplo, eu tenho um metano. Eu posso ter uma cisão homolítica ou heterolítica nele, não é? Pode. E aí, no exercício, ele me fala, tipo, se Sim. vai ser uma cisão Sim. homolítica ou heterolítica? Sim. Ele Tá. fala, certo? Ou ele vai colocar um meio reacional que dê para você saber, mas ele tem que te dar essa informação. Não, então tá, certinho. Obrigada, Claudinho. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma nuvem de elétrons, certo? Uhum. Essa nuvem de elétrons, ela atrai coisa positiva. Então, ela força isso daqui desmembrar num cátion e num ânion. Então, a própria reação, ela propicia a ruptura ser homolítica ou heterolítica. Entendi. Entendeu? Obrigada, Claudinho. Ó, gente, agora é o seguinte, ó. Adição em alceno é uma adição eletrofílica, tá? Só que, como eu disse para você, não é comum eles pedirem para você dizer se é eletrofílica ou se é núcleo. Eles não pedem. Eu tô te falando para você saber. Alceno sofre adição eletrolítica, tá? Mas se você lembrar que alceno sofre adição, se você não lembrar desse eletrolítico, eu já fico satisfeito. Se você lembrar adição eletrofílica, aí é a cereja do bolo. Mas se você não lembrar da eletrofílica, lembrar que é uma adição, já está legal. Então, se eu pedir para você dizer qual é a reação característica de alceno, a resposta é adição. Agora, se você quiser ser completo, aí você fala adição eletrofílica. Tá certo? Ana Letícia, lá do terceirinho, por favor. Ana Letícia, chega aí. Oi, Claudinho. Ana, qual é a reação característica de alceno? Adição eletrolífica. Eletrofílica? Eletrofílica, isso. Eletrofílica. Se você falar só adição, tá legal? Sim. Sim, mas se você falar adição eletrofílica, aí matou a pau. Aí você foi 100% completa. Beleza? Obrigado, Ana. Gente, agora é o seguinte. Eu já sei que adição
é a reação preferencial de alceno. Agora eu tenho uma informação para você. Ó, tem 2 tipos de adição em alceno. Eu posso adicionar adendos iguais ou eu posso adicionar adendos diferentes. Gabizinha, presta atenção aqui. Ó, na molécula de H2, se eu quebrar a molécula, eu vou ter 2 partes iguais. Então, eu digo que os adendos são iguais. Agora, na molécula de HCl, quando eu quebrar, eu vou ter 2 partes diferentes. Então, eu digo que os adendos são diferentes. Beleza? Então, eu posso adicionar em alcenos adendos iguais ou adendos diferentes. Exemplos de adendos iguais: hidrogenação, H2, HH, certo? 2 átomos iguais. Halogenação, X2. Gente, halogênio na química a gente usa a letra X. Quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? Então, se eu fizer a reação de um alceno com Cl2, eu vou adicionar adendos iguais. Cl2 quebra Cl, Cl, as 2 partes são iguais. Agora, adendos diferentes é quando você tem 2 partes diferentes da molécula. Aí eu posso ter a adição de HX. Ó, se eu quebrar o HX, eu vou ter o H e o X. São 2 partes diferentes. Então, eu estou adicionando adendos diferentes. E eu tenho também adição de água ou hidratação. A água, ela se separa assim, ó. A água, ela se separa HOH. Certo? Então, a água, ela fornece 2 partes diferentes. Então, eu tenho adendos diferentes na água. Marília, até agora está tudo tranquilo? Tudo certo, Cláudio. Marília, eu vou começar trabalhando com os adendos iguais. O primeiro deles que eu vou fazer é a hidrogenação, tá? Então, Marília, já que você abriu o seu microfone, você vai me ajudar nesse caso aqui, ó. Eu vou pegar o H2, C dupla, ó, eu vou pegar esse alceno aqui. Marília, qual que é a reação características de alcenos? É adição. Que tipo de adição? Eletrofílica. Adição eletrofílica. Eu vou fazer a hidrogenação do propeno, tá? Você pode me dizer para mim como é que vai ser essa reação? Vai quebrar a ligação π entre os primeiros 2 carbonos, e aí vai adicionar um hidrogênio no primeiro carbono e o outro hidrogênio no segundo. Perfeito. Por isso que é reação de adição. E nesse caso aqui, os adendos são iguais ou não? São. Quando você quebra a ligação π, fica uma valência livre em cada carbono, você adiciona um hidrogênio em cada um, porque eles são iguais. Certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, hidrogenação. Olha aí, ó. Quebrou a ligação π, certo? Você vai ficar só com a sigma. Aí, você coloca um hidrogênio em cada valência livre. Lembrando que a ligação sigma é forte, a π é fraca. Por isso que quebra a ligação π. Certo? Aqui eu tenho, ainda é hidrogenação, é um exemplo de hidrogenação. Ó, eu peguei o eteno e estou hidrogenando ele, ó. Estou fazendo a hidrogenação dele. Quebra a ligação π, o H2, ele rompe-se ao meio e produz 2 Hs. Certo? 2 Hs. Aí você coloca um H em cada carbono e você vai formar um alceno. Você fez a hidrogenação, virou um alcano. Virou um alcano. Tá certo, moçada? Só uma observação. Na hidrogenação de alceno, eu uso níquel ou platina como catalisador. Tá? Assim, eu nunca vi eles perguntarem diretamente isso, mas se você puder memorizar, fica legal. Eu acho que não vai te atrapalhar, mas numa prova aberta, se você colocar o catalisador que você lembrar, cara, você vai ganhar décimos que podem fazer diferença. Tá? Então vamos lá. Ó, opa, alguém me chamou. O método de Sabatier é esse aí, né, Claudinho? Da hidrogenação catalítica. Exatamente, Vinicinho. Toda hidrogenação catalítica é chamado de método de Sabatier-Sandéhan. Acho que eu tenho até escrito aqui, deixa eu ver, eu não lembro não, mas acho que tem até escrito, Vinicinho. Só um minutinho.
Deixa eu só... Peraí. Olha lá, tenho. Esse daqui chama-se método de Sabatier-Sanderhan. Um francês, tá? Toda vez que você está hidrogenando, é o método de Sabatier-Sanderhan. Agora, Vinicinho, já que você me chamou, cara, eu vou te fazer uma pergunta valendo R$1, tá? Valendo R$1, que é o preço de um bombom sonho de valsa. Você vai falar para mim, Vinicinho, antes de reagir, eu tenho um alceno, certo? Depois de reagir, depois de hidrogenar, virou um alcano. Você vai falar para mim quanto vale esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo alfa, e você vai falar para mim quanto vale esse ângulo, que eu vou chamar de ângulo beta. Manda ver. Vixe, o primeiro é 109 graus e 28. O primeiro? Esse aqui? Ou é o último? Ixi, Claudinho, eu só lembro de 109, eu acho que é o último. E o primeiro não é 90, não. Não. 120. 120 o primeiro isso, 109 garoto. o segundo. Exatamente. Ó, o primeiro é um ângulo entre as valências desse carbono. Esse carbono está fazendo uma dupla. Quando o carbono faz uma dupla, a hibridação dele é sp2. Aí o ângulo é 120 graus. Então o ângulo alfa é 120 graus. Agora, quando o carbono só faz ligações simples, a hibridação é sp3, tá? Se é sp3, o ângulo é 109 graus e 28 minutos. Isso que eu estou te perguntando aqui é uma questão antiga da FUVEST. Ele queria saber o ângulo antes e depois, tá? Antes 120, hibridação sp2, depois 109 graus e 28 minutos, hibridação sp3. Vinicinho, beleza? Tranquilo ou não? Tá me devendo R$1, hein? Tá bom, vai. Nós vamos classificar em cima dos 6 mesmo, então não tem problema não. Agora, pessoal, eu vou fazer uma halogenação. Gente, pelo amor de Deus, o raciocínio é o mesmo, cara. Química orgânica é muito fácil. Ó, você pega o alceno e você lembra que ele faz reação preferencial de adição. Aí você quebra a ligação π. Quebrou. O Cl2, ele fornece adendos iguais. Ok? Aí é só colocar um Cl num carbono, o outro Cl no outro carbono. Então, quando eu halogeno um alceno, eu formo um aleto orgânico. Esse aleto orgânico aqui, ó, é 1,2 dicloropropano. 1,2 dicloropropano. Gente, alguém aí gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ser com o microfone, pode ser no chat. Alguma pergunta ou não? De boa? Bom, então agora nós vamos fazer a adição. Tem um exemplo aqui, eu tenho outro exemplo. Ó, eu estou fazendo a bromação do buteno 2, certo? Como é que faz isso? Quebra a ligação π. Gente, olha só que fácil. Ó, se é alceno, eu tenho que lembrar que é adição. Quebra a ligação π. Se quebrar a ligação π, fica uma valência livre em cada carbono. O Br2, ele fornece adendos iguais. Você tem 2 bromos, Br é igual ao Br. O que você faz? Coloca um Br numa valência livre, coloca o outro Br na outra valência livre. Tá certo? Então, quando eu faço a bromação de um alceno, eu formo um aleto orgânico. É muito tranquilo, mas mesmo assim, se alguém tiver dúvida, pode me chamar. Marília, até que o pessoal vê se tem dúvida aí ou não, me dá o nome desse composto que foi produzido aqui. 2,4 de bromo butano? É 2,4? 2,3, tá doida. 2,3 de bromo butano. 2,3 de bromo butano, ele é um aleto orgânico ou um derivado halogenado. Marília, adendos iguais até agora está sob controle? Aham. Gente, eu vou seguir então. Agora eu vou trabalhar com adendos diferentes. Adendos diferentes. Presta atenção.
quando você vai adicionar, gente, pode ser em alcenos, quando você vai adicionar adendos diferentes, você precisa seguir a regra de Markovnikov, certo? Então, ó, adendos diferentes. Neste caso, devemos usar a regra de Markovnikov. Vinicinho, o que diz a regra de Markovnikov? Que o hidrogênio do aleto vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Isso mesmo. Ó, regra de Markovnikov. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Gente, quando eu vou adicionar adendos diferentes, tem que usar Markovnikov. O que ela diz? Que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Então, vamos fazer aqui a adição de HX. Olha para mim, presta atenção. Ou não desvia sua atenção, não. Ô, Magno, quebrei a ligação π. Ficou uma valência livre nesse carbono, uma valência livre nesse carbono. O HCl fornece adendos diferentes. Então, eu preciso usar Markovnikov. O que ele disse? Que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Óbvio, aquele que tem ligação livre, né? Aqui são 2 hidrogênios e esse carbono só tem uma. Então, o H, ele entra no mais hidrogenado e o cloro, no caso, entra no menos hidrogenado. Milene, tá entendendo direitinho isso que eu estou explicando, Milene? Sim. Regra de Markovnikov. Você entendeu como é que funciona? Uhum. Você pode voltar na outra tela para eu tirar uma foto? Posso sim. Pera aí. Tem que mudar aqui. Beleza. Ó, tô voltando lá naquela tela. Pera aí, eu vou ver qual que é agora. Essa, não é a anterior, né? Essa daqui? Essa aí. Beleza. Isso. Pronto. Então, ó, toda vez que vai adicionar adendos diferentes, tem que seguir a regra de Markovnikov. O que ela diz? O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Ô, galerinha, esse Markovnikov aqui, eu já vi o cara escrever com 2 Fs no final também, viu? Foi um erro de tradução e a gente também encontra com 2 F, certo? Mas isso daí não tá... Você vai saber que é Markovnikov, não vai ter erro, não. Eu já vi, por exemplo, no lugar desse V aqui, o cara colocar um W também, ó. Certo? Mas isso daí é só detalhe, viu? Gente, então agora adicionei HX, certo? O hidrogênio entrou no mais hidrogenado e o cloro entrou no menos hidrogenado. Só que tem uma notícia ruim para você. Existe uma exceção da regra de Markovnikov. Quem descobriu foi um químico chamado Karrasch. E ele resolveu fazer uma homenagem para ele mesmo. Ele chamou essa exceção de efeito Karrasch. Eu quero saber se alguém que tem microfone aí lembra o que é o efeito Karrasch. Quero a Manuela, lá do terceiro, a Ana Letícia, a Esther, o pessoal do Ana Lúcia, a Marissa, todo mundo aí do extensivo. Eu quero saber se alguém lembra o que é o efeito Karrasch. Claudinho. Opa, Vinici, manda aí, filho, manda. É que o BR, né, do HBr, na presença de peróxido como catalisador, entra no carbono mais hidrogenado, se eu não estou enganado. Cara do céu. Tá certíssimo. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você estuda a matéria antes para vir assistir aula ou não? Ah, de vez em quando sim, mas a maioria é acompanhando você, sim. Então, mas essa daqui, por exemplo, eu não avisei que eu ia dar reações orgânicas, então não tinha jeito de você ter estudado. Então você sabe, você lembrou das aulas anteriores nossas. Cara, eu fico satisfeito com isso, viu? Beleza, fiquei satisfeito. Beleza, parabéns. Gente, então atenção aqui. Atenção. Marília, chega aí, Marília. Marília. Oi, Cláudia. O que diz a regra de Markovnikov? Que o hidrogênio tem que ir no carbono mais hidrogenado. Agora, sabe o que esse Karrasch descobriu, Marília? Quando você adiciona ao seno HBr, ou é só com HBr, Marília, só com HBr, certo? Na presença de peróxido, aí inverte a regra de Markovnikov. O H, ele vai entrar no menos hidrogenado. Você entendeu, Marília? Entendi.
Cuidado, ó. Se você adicionar HBr sem peróxido, aí segue Markovnikov. Mas se você adicionar HBr a alceno em presença de peróxido, vai inverter a regra de Markovnikov. Então vamos lá. Ó, a adição de HBr, gente, pelo amor de Deus, só acontece com HBr. Em presença de peróxidos, vai inverter. Olha lá, ó. Nesse caso, inverte a regra de Markovnikov. Gente, deixa eu atender o chat aqui. De repente... tá legal. Mas agora você lembrou, né, Julinha? Agora lembrou. Certo? Agora tá tudo certo. Ó, Júlia, se você adicionar HBr num alceno e tiver um peróxido presente, aí inverte a regra de Markovnikov. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu peguei o propeno. Gente, o propeno também é chamado de propileno, viu? Propeno ou propileno. Peguei o propeno, estou adicionando HBr. Olha para mim aqui, ó. Se não tivesse peróxido, eu seguiria Markovnikov. O H iria no mais hidrogenado e o bromo no menos hidrogenado. Só que está em presença de peróxido. Aí inverte a regra de Markovnikov. O hidrogênio, ele entrou nesse carbono aqui, ó, que era o menos hidrogenado. O bromo foi para o mais hidrogenado. Certinho, gente? Eu posso ficar tranquilo? Milene, tira uma foto aí, por favor. Milene, eu posso ficar tranquilo que você entendeu direitinho isso? Pode. Tá? Então, para fechar, o que é o efeito Carrache, Milene? É quando tem HBr na presença de um peróxido, e aí vai inverter o Markovnikov. Isso, garota. Então, ó, efeito Carrache é quando você adiciona HBr ao seno em presença de peróxido. Aí ocorre uma inversão da regra de Markovnikov. Gente, a qualquer momento você pode me interromper para perguntar. Se você tiver vergonha, pode me chamar no WhatsApp particular e tirar dúvida, viu? Opa, chegou alguma coisa aqui. Não. Então, Carolzinha, só com o HBr. Só. Tá? Tem que ter HBr e tem que ter presença de peróxido para inverter a regra de Markovnikov. Ô, Carolzinha, ó, eu vou falar, mas assim, não tem importância não. Quando eu uso HBr sem peróxido, eu vou ter uma adição eletrofílica, normal. Agora, quando eu tenho HBr e tem peróxido, o peróxido faz com que eu tenha uma homólise aqui no HBr. Então, aí eu vou ter uma adição radicalar, porque virou um radical livre. Por isso que tem essa inversão. Mas, ó, esquece, viu? Esquece, porque eu quero que você saiba o seguinte: adicionou HBr com peróxido, inverte Markovnikov. Carolzinha, de boa? Beleza, garotinha. Agora olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Ó, Gabizinha, acompanha aqui, por favor, Gabi. Gabi? Ô, Gabi. Oi, tô aqui, Claudinho. Eu peguei o propeno ou propileno. Eu tô adicionando o HBr. Sem peróxido é normal, segue Markovnikov, certo? O hidrogênio vai para o mais hidrogenado e o bromo vai para o menos hidrogenado. Agora, Gabi, se eu tiver peróxido, vai inverter Markovnikov. É o efeito Carrache. Você entendeu? Aí o H entrou no menos hidrogenado e o bromo foi para o mais hidrogenado. Tranquilo ou não? Tranquilo. Me Sim, fala a função e o nome desses dois compostos formados. O que você perguntou? A função e? E o nome? Ah, tá. Uai, a função é aleto, né? Beleza, menina? E o nome do primeiro vai ser 2-bromo-propeno. Propano. Propano, desculpa. E o segundo é só bromo-propano. Ah, não, tem com né? Porque é 3. Tá. Bromo-propano. Bromo-propano. Entendi. Certo ou não? É verdade. Eu tava achando que era 2, tô doida. Esse daqui também pode ser chamado de brometo de isopropila. E esse daqui, brometo de N-propila. Ah, verdade. Uhum. É aquela nomenclatura usual. Certinho. Beleza, garota. Obrigado, hein? Certinho, Claudinho.
Ô, Obrigada. muito bom ter você aqui na sala, viu? Obrigada, Você Claudinha. Eu parece fiquei que feliz de dar para ver hoje. você quando fala, né, você ri junto e aí a aula fica mais alegre. Ó, eu Que agora gracinha. vou fazer uma adição de água. Quando eu adiciono água a um alceno, eu estou hidratando o alceno. Hidratação. Certo? Só que aqui eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, porque só copiar da lousa não aprende, não. Então é o seguinte, ó. Eu tenho esse alceno aqui, ó. Eu tenho esse alceno, pessoal. Você vai. Opa, peraí, que tem mais coisa. Calma, só um minutinho. Ó, eu tenho esse alceno. Ó, estão me chamando no chat, eu já vou atender, viu? Eu só vou colocar uma reação aqui e vou atender. Ó, vocês vão fazer para mim a hidratação do propeno. Por favor, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa reação aqui para mim. Gente, pode fazer. Beleza, Carolzinha? Carolzinha, tá em Tuiutaba ainda ou não? Beleza. Gente, mais um minutinho. Beleza. Ana Letícia, você me ajuda esse daqui, Ana? Ajudo, Claudinho. Então vamos lá. O que eu vou ter que fazer no alceno? Vai ter que quebrar a ligação π. Quebrar a ligação π. Quando eu quebro a ligação π, o que acontece? Ele fica com duas coisas livres. Claudinho, aqui tá muito barulho, Claudinho. Tá bom, tudo bem. Toma aí. Marília, então vamos socorrer a Ana Letícia aí, Marília. Oi, Cláudia. Quando eu quebrei a ligação π, cada carbono ficou com uma valência livre? Ficou. Como é que a água se separa, Marília? Em H+ e OH-. São partes iguais ou partes diferentes? Partes diferentes. Então tem que seguir a regra do que começa com M, que eu não sei falar. Markovnikov. Repita, Markovnikov. O que essa regra diz? Markovnikov. Diz que o hidrogênio tem que ir para o mais hidrogenado. E a hidroxila, obviamente. Você entendeu como é que funciona? Uhum. Então quebrou a ligação π, certo? E a gente produziu esse composto aqui. Esse composto pertence a qual função, Marília? Álcool. Então, hidratação de alceno produz álcool. Agora, só uma observação que não tem muita importância, mas eu gosto de falar. Ó, quando você hidrata alceno, assim, só usando água mesmo, a reação é muito lenta, certo? Então, aqui a gente vai colocar um catalisador. E o catalisador aqui é um ácido. Um ácido qualquer catalisa essa reação. Quando pode ser qualquer ácido, eles representam colocando H+. Tá? Então, quando eu vou fazer hidratação, eu coloco um ácido presente, então em vestibular, às vezes, eles colocam desse jeito. Mas esse H+ aqui é só para indicar que a reação está sendo feita em meio ácido. O que vai reagir mesmo é a água. Gente, beleza. Ó, eu não sei o que você está achando, mas eu acho que a nossa aula ela está rendendo, viu? Ela está rendendo. Ó, quebrei a ligação. Nesse caso aqui, como ele está hidratando o eteno, quando quebra a valência livre aqui, né, a ligação π, a gente tem os dois hidrogênios os dois carbonos com o mesmo número de hidrogênios. Então, nesse caso aqui, nem precisa usar a regra de Markovnikov, certo? Eles são igualmente hidrogenados, então você vai colocar o H em um, né, e a hidroxila no outro. Beleza? Gente, agora eu tenho outro exemplo, só que agora a gente vai ter isso daqui, ó. Tá? Agora eu tenho aqui, deixa eu ver o meu tempo aqui, tá? 5 minutos ainda tem bastante tempo. Ó, eu tenho o 2-metil-but2-eno e estou hidratando ele. Acompanha comigo. Ó, eu vou quebrar a ligação π. Se eu quebrar a ligação π,
Vai ficar uma valência livre nesse carbono, uma nesse. Aqui, ó, uma aqui, a outra ali. A água fornece adendos diferentes, certo? Então eu vou usar Markovnikov. Esse carbono da valência livre tem um hidrogênio. Esse aqui não tem um, não tem nenhum. Então esse carbono aqui, ele é mais hidrogenado. Então ele recebe o hidrogênio que vem lá da água, certo? E o menos hidrogenado, ele recebe a hidroxila. Recebe a hidroxila. Ana Lúcia, entendeu esse último exemplo ou não? Oi, Claudinho, depois eu entendi. E, Ana Lúcia, você está achando difícil essa matéria ou não? Médio, difícil, fácil? Não, tá tranquilo, tem muito detalhinho só pra gente ficar lembrando. Tem que fazer É. exercício pra fixar, né? Isso, ó, quanto mais lógica você usar, certo? Mais fácil fica para você guardar. E um detalhe, hein? Hoje é a primeira aula de reações orgânicas. Agora, até o final do ano, eu vou estudar reações. Então, tem muita reação. Gente, mas fica tranquilo, viu? Nós vamos fazer revisão. O Enem é só em janeiro. Mas na semana de janeiro, que antecede o Enem, a prova de Química, eu vou ficar a semana inteira revendo a matéria aqui com vocês, viu? Certo? Você vai chegar no Enem muito afiado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Ó, peraí, limpei. Deixa eu ver aqui que eu tenho na sequência. Ó, agora, gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no tempo. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ó, falta 3 minutos. Então, eu só vou começar e a gente acaba na segunda-feira, tá? Reação em alcinos. Gente, olha só que fácil de você pensar. Vinicinho, compareça aí, por favor. Compareça, Vinicinho. Eu tenho aqui um alcino. Eu quero saber o seguinte, Vinicinho, é possível adicionar átomos a um alcino sem tirar alguma coisa? Não, tem que quebrar uma ligação pi ou Sim, as duas. sim, mas sem tirar átomo, dá para colocar outro? Não, dá não. Sem tirar átomo do alcino, não dá para colocar outro átomo? Sem tirar não dá não. Dá sim. Se eu quebrar Não, a ligação... substituindo, né? Hã? Ou quebrando. Isso, eu quebro a ligação pi. Aí eu posso adicionar, por exemplo, eu precisei tirar alguma coisa para colocar os cloros? Precisou não. É que eu Não. pensei que você estava falando sem quebrar. Não, sem quebrar, não. Sem tirar átomo, dá para colocar outro no lugar? Dá, quebrando a pi. Isso. Se eu quebrar a pi, dá para eu adicionar sem tirar átomo, não é? Então, a reação de alcino é exatamente igual à reação de alceno, adição eletrofílica. Só que agora eu tenho duas ligações pi. Se eu quebrar uma, eu adiciono 2 cloros. Mas se eu tiver reagente sobrando, eu posso quebrar outra e adicionar mais cloro. Se eu quiser, eu posso fazer isso, tá? Então, Vinicinho, qual é a reação característica de alceno? Alceno. Adição. Qual é a reação característica de alcino? Adição também. Adição também. Só que agora, ó, vai ser uma adição em dose dupla. Então, tudo que a gente fez para alceno, a gente vai refazer para alcino. Só que a gente vai fazer 2 vezes. Beleza ou não? Tranquilo. Tranquilo? Agora, gente, calma, só falta 1 minuto. Calma. Ó, a Maressa nem avisou que está acabando ainda. Olha para mim aqui. Ó, é uma classificação de alcino que eu vou fazer. Gente, presta atenção. Quando um alcino tem em pelo menos um carbono da tripla um H, ele é chamado de alcino verdadeiro. Agora, se nos carbonos da tripla não tiver nenhum H, o alcino é falso. Peraí. Ih, gente, ela já falou aqui, já falou que está acabando, então eu vou parar. Porque imagina, cortar na cara, eu vou ter que mandar recado lá no grupo. Não. Então, obrigado. A semana que segunda-feira eu volto a partir dessa tela aqui, tá? Gente, muito obrigado por ter assistido minha aula. Classe lotada, fiquei muito feliz. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até segunda-feira, tá?
Tchauzinho para vocês. Até segunda, um abraço. Carolzinha, brigadão. Magno, Júlia, obrigado.